E a pergunta hoje é: você já forçou a função da sua vida na sua vida? Quantas vezes? Cara, eu jamais vou me esquecer do aprendizado que eu tive com o Tadeu. Eu já contei aqui quem já passou por aqui, galera. Inúmeras vezes o Tadeu falava assim, cara, primeiro faz, depois vê como... Primeiro inventa, implanta, depois vê como que melhora. Eu sei que... Vamos esclarecer aqui para o povo. Fala. Não sendo simplista, né? Mas declara, vai, faz, e aí depois você vê como melhorar e resolver as arestas. E até hoje... Isso aí é partindo do princípio de que ninguém quer fazer nada errado e totalmente cagado. Quando você quer fazer uma coisa, você está pensando em fazer, exatamente. Você quer fazer bem feito. Aí o que não pode é ficar esperando ficar perfeito. Mas vamos lá, Forcing Function. O Armiliato quer saber o que é Forcing Function. Bom, vamos lá. Vou explicar rapidamente em duas áreas. Primeiro, Forcing Function, você digitar lá no Google, o que vai aparecer é uma referência de matemática de equações diferenciais, o que para nós não interessa absolutamente nada, certo? O que nos interessa aqui é a forcing function da forma que foi definida, não, mas trabalhada e que não tem nada a ver, né? Ele só usou o nome, pelo Max Peters. Max Peters é um cara que eu admiro, um desses expoentes aí do marketing digital atual, mas com uma abordagem bem diferente, a abordagem dele e dos sócios dele, bem diferente da galera em geral, tá? Então eu acompanho e recebi recentemente aí um e-mail dele em que uma das coisas que ele falava era que ele usa o que ele chama de forcing function, né? Ele deve ter tirado o nome lá da matemática, mas não tem nada a ver com isso. Então, na abordagem que eu gosto, né, que fez sentido para mim e que eu, sem usar esse nome, já usei muito, significa, a do Max Peters, significa o seguinte: você fazer algumas ações, tá, ou no seu planejamento, que forcem você a determinadas ações ou compromissos e que forcem você a fazer e a se comprometer com aquilo. Tá? Então, uma forçada do comprometimento. Então, por exemplo, um exemplo bem básico, né, que ele usa, inclusive. Você, num determinado horário do dia, está lá no seu trabalho e tal, planejando as coisas, e hoje isso é muito comum. E você coloca o celular desligado ou sem som, sem nada, dentro de uma gaveta trancada, ou longe de você, que você não vai ouvir tocar, que você não vai ver tremer, que você não vai ver nada. Não vai ver o WhatsApp, porra nenhuma. E aí você foca naquilo. Então, isso é um forcing function, né? Um outro exemplo de forcing function, que vamos chamar de função forçada, né? Relativo aí à carreira dos nossos membros, dos personal trainers, você aí que está acompanhando, do público em geral, por exemplo, contratar um personal trainer para começar a se exercitar. Então a pessoa, antes de, não gosto de me exercitar, esse negócio de resoluções de fim de ano, né? Então, a resolução de fim de ano que funciona melhor, em vez de você falar, agora, a partir do dia 4 de janeiro, eu vou me exercitar, é você pegar e no dia 4 de janeiro, ou antes até, você contratar um personal, paga adiantado, forcing function. Você vai, pelo menos por um tempo, você vai começar a se exercitar. Então, é uma maneira de forçar você a focar e a fazer as coisas que você acredita que precisam ser feitas. Então, Gil, nós, sem conhecer esse termo, né, e agora eu não sei se você pensou nisso quando eu te mandei o negócio, mas eu e você fizemos isso recentemente, sem usar esse termo, que eu nem conhecia tal. Quando eu te liguei, sei lá, no início de novembro, acho que foi,
falei, Gil, não dá mais para adiar. Vamos marcar a data da certificação nível 2 e aí nós vamos ter o período até o dia para preparar tudo que a gente tinha que ter preparado, porque seria esse ano, não foi esse ano, mas não foi porque acabou sendo, né, no ano passado, mas passou o ano, que negócio de pandemia, bababá. Até o dia que eu te liguei, falei, vamos marcar a data, marcamos lá o dia 13 de dezembro, eu preparei a minha parte, você preparou a sua, nós trocamos ideia, bababá, fomos lá, realizamos, com pouca coisa, como deve ser nesse caso, porque nós estávamos em forcing function, ou seja, nós estávamos num modelo teste, né? Um modelo beta, né? E acabou dando super certo. É óbvio que para o próximo eu vou mexer em algumas coisas, você também vai, nós temos a experiência, mas é assim que a vida progride, é assim que o mundo progride, é ou não é? Tadeu, a hora que eu li lá no grupo a menção do que a gente ia conversar hoje, lendo os fatores que determinam isso, logo vem na mente 3 coisas, que é foco, performance e compromisso. Então, quando a gente fala de pensar em atividades, em decisões que melhorem a execução do que a gente tem que executar aqui agora, para nos aproximar de uma meta, a gente está falando de foco, de não desperdiçar energia, eu acho a palavra comprometimento legal, mas eu acho que o compromisso ele é mais o agora. É você executar o que tem que ser feito, melhorar a sua performance pessoal, que quando eu falo isso, sem grandes viagens, galera, é entender que o que eu tenho que fazer agora para isso acontecer. Definir a data de uma realização, executar essa tarefa de tal maneira que você consiga cumprir dentro do prazo, evitando a procrastinação, que é uma coisa que às vezes a gente empurra, chega no momento que vai acontecer, mas gera um estresse muito alto, e assumir um compromisso. Eu acho que, até por isso que veio a questão do compromisso. Aqui no Instituto, a gente faz uma coisa interessante, tem um grupo chamado Obrigações, que as pessoas que precisam executar tarefas estão no grupo, e lá não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem nada. É assim, exemplo, João Bruno, entregar página de internet. Ponto. Vai falar, ô João Bruno, bom dia, por quê? Porque eu digo o seguinte aqui, quem fala não fala nada. Agora, quando ele escreveu aqui no texto que esse e-mail, né, o que você me mandou, esse e-mail me compromete a fazer um forcing function, né? Então, declarar algo público aumenta demais a sua responsabilidade e empurra você para a decisão exatamente pelo que você falou. Ninguém quer se frustrar. Ninguém quer deixar de fazer uma coisa errada. Então, é algo muito simples, porém poderoso, que faz a diferença. É, inclusive, o que nós dois estamos fazendo aqui com o SPP Talk Carreira 12. Exatamente. Nos comprometemos lá atrás, vamos fazer toda terça e sexta tal. E isso, gente, tem a função de trocar informações com vocês, tá? Mas vocês veem que é um bate-bola meio do Juliano aqui, focado, às vezes, na carreira de personal diretamente, outras vezes no geral, como é hoje, mas é um forcing function nosso. Né? Toda terça e sexta nós temos que nos preparar. Esse tempo eu joguei para o Juliano, ele foi atrás, foi ver lá, foi pensar, e todas terça e sexta, ou antes, né, no dia anterior, a gente faz essa forçada. E aí você falou um negócio de obrigação, e tem uma coisa que eu falei, eu acho que eu falava isso em 2008, eu já falava isso, se eu não me engano, porque eu lembro de falar isso no curso da FMS, logo lá no início. E que até hoje eu acredito, mas assim, as pessoas tendem a olhar disso e falar, pô, mas não pode ser assim. Né? Só que agora é aquela história do limão e da limonada, agora a pandemia trouxe um argumento que eu não tinha antes, então ficou mais fácil. Mas que é o seguinte, eu falava, e acredito nisso, que exercitar-se, né? E aí eu estou falando para a pessoa normal, tal, mas os nossos membros, os nossos amigos personais, tem que
pensar nisso. Você pode concordar ou não comigo, mas você tem que pensar nisso. Fala o seguinte, exercitar-se deveria ser, né, porque não é, uma obrigação das pessoas. A pessoa tem que se obrigar a exercitar-se. E o exemplo que eu usava era da mesma forma que tomar banho e escovar os dentes, por exemplo. É uma obrigação de saúde. Eu já falava isso em 2008. É uma obrigação de saúde. Uma obrigação com você, com a sua saúde. Então, o exemplo do quando a criança é pequena, né? O meu de 11 anos até hoje, ele resiste a tomar banho. Né? Então, no dia que ele está brincando, está se divertindo, está fazendo alguma coisa que não quer parar, vai tomar banho, vai tomar banho. Toda mãe, todo pai tem aquele negócio, nossa, eu tenho que falar 50 vezes para ir tomar banho, blá, blá, blá. Normal, toda criança é assim. Só que depois você vai forçando, você vai obrigando a criança, né? Até que chega algum momento, já na adolescência, o meu adolescente mais velho não precisa falar nada. Ele sabe, ele tem a obrigação de tomar banho todo dia e, isso acontece com todos nós, começa a gostar. Mais ou menos, mas começa a curtir. Todo dia vai lá, curte a água e tal, tem um cheirinho, sai limpinho. Escovar os dentes, a mesma coisa. Né? A gente obriga as crianças, obriga, vai lá, agora já escovou o dente? Não, então vai. Não, acabou de... Não é depois, é agora, vai lá e escova o dente. E, de repente, quando chega na idade mais avançada, tal, né, adolescente, pré-jovem, adulto, ninguém precisa ficar falando para você escovar o dente. Todo mundo assume essa obrigação como uma obrigação de saúde. Né? Você tem a consciência de que aquilo é bom para a sua saúde e você faz quase automaticamente e obrigatoriamente. A mesma coisa eu acho com o exercício, do ponto de vista da aula. Aí, a lição anterior, né, a discussão anterior era mas exercício é entretenimento, exercício é lazer, é tudo isso, consequência. O primeiro negócio, e agora todo mundo sabe, né? Agora os caras veem morrendo de bobeira, né? Porque não se exercitou, porque está com excesso de peso, porque tem diabetes, porque fica no sofá o dia inteiro comendo salgadinho, durante a quarentena ficou estressado, deprimido, comeu mais ainda coisa empacotada. E aí agora a discussão voltou para a saúde. As academias fecharam, porque não, academia é fã o cacete. Se fosse saúde desde antes, não precisava provar para os governadores que é saúde agora. Agora, no desespero, está todo mundo falando academia é saúde, academia é saúde, academia é saúde. Eu acho isso faz tempo. Em 2008, falava isso no curso de gestores de academia. Né? Exato. Mas, enfim, para forcing function, você, pai, tem que forçar o seu filho a se exercitar. Mesmo que ele não goste. Tem que obrigar. Que nem o banho, que nem a atividade, a escovar o dente. Em algum momento isso vai gerar os frutos que você deseja. Eu vou falar duas experiências, que é a primeira. Eu me lembro que o meu primeiro aprendizado dessa função foi com o Almeres, quando ele ensinou-me a fazer um BV, né, um boletim de vendas, e aí lá no boletim de vendas existia a pergunta, existe alguma data especial para você este ano? Então, a gente expor isso para os nossos alunos, galera. Então, quem não conhece, né? Chegar para o aluno e falar, agora, os primeiros 3 meses, tem algum casamento, alguma formatura, alguma viagem, algo que você gostaria de realizar e fisicamente vocês estarem de acordo com esse sonho, com esse objetivo. E ainda levando a consideração, quando eu vi a pandemia e o meu filho jogando Fortnite, vendo aquela situação de mudança de comportamento que há 3 meses atrás eu coloquei um planejamento obrigatório para ele, que era ele fazer o treinamento físico aqui no Instituto, onde eu pago o meu professor, o Thiago, para dar aula para ele, não é o Gil que dá aula, por quê? Porque é o momento dele saber a importância de um profissional cuidando da saúde dele, aonde eu obriguei ele a ter as responsabilidades com os suplementos dele que a Cris passa.
ter a responsabilidade de arrumar a roupa dele um dia antes para a escola. Resumindo, o moleque emagreceu, pacas, não vou falar palavrão, vou segurar aqui. E o mais importante, hoje ele sabe do horário dele com o Thiago. E para o meu filho, eu quero que ele entenda hoje a importância de um professor de educação física, de um personal trainer na vida dele, que é o que está fazendo a diferença para a saúde dele. Hoje ele saiu aqui radiante porque ele super emagreceu. Então são os dois cenários, Tadeu, que eu vejo assim, que é importante a gente juntar. Profissionalmente, como eu pego uma função, algo que eu aprendo aqui na SBPT com os profissionais ao redor. Então eu tenho um force impulsion que eu preciso levar de alguma maneira para a minha vida profissional. Só que eu também tenho a minha vida pessoal, que eu também preciso realizar isso. Porque isso aumenta o seu poder de decisão e sua capacidade de convencimento com os seus clientes, galera. Para quê? Se hoje é difícil para ele treinar, o Tadeu já deu exemplo aqui, né, sábio sobre o banho, né, que as crianças precisam de incentivo para isso se tornar um hábito. Nós precisamos incentivar nossos alunos hoje com um cenário completamente a favor de falar o quanto exercício físico é saúde. O resto é consequência. É isso. E eu vou trazer uma outra reflexão que eu, quando estava pensando aqui no Forcing Function, né, eu fiz, que é o seguinte: nós vivemos hoje, todos nós, numa sociedade, num mundo de altíssimo grau e cada vez mais de conveniência. E aí eu digo o seguinte: a conveniência é inimiga dos resultados. A conveniência é inimiga dos resultados. Porque quanto mais fácil fica para você conseguir qualquer coisa, mais difícil fica você focar nos resultados que você deseja. Então, a conveniência de eu ter tudo à mão no meu telefone lá, de informação, de busca, de pedido, de iFood, dos cacetes. Faz com que eu perca o tempo. Por isso que eu falei o exemplo até que eu dei de guardar o telefone na gaveta, aqueles negócios. A conveniência da comida empacotada, pronta, semi-pronta, que vem na caixinha. Tá? Não vejo nenhum benefício que tenha gerado para a humanidade, a não ser obesidade e alimentação deficiente e má alimentação. Então, assim, tem que tomar cuidado, e aí eu falo, agora vamos falar então um pouco mais da carreira aí, do pessoal, dos personagens. Tem que tomar cuidado com a conveniência. Hoje é tudo. Você hoje provavelmente tem esse problema que é geral. Você acha que o seu telefone resolve todos os problemas da sua vida. Tadeu, eu não acho isso. Você não acha conscientemente. Mas você para almoçar e você pega o telefone e fica olhando as bobagens lá no Twitter, no Instagram, aonde quer que seja. Você vai procurar alguma informação, você tum no telefone e pega a primeira informação que apareceu e usa ela. Uma coisa até que hoje tem que tomar muito cuidado. Hoje tem 300 milhões de coisas, inclusive esse nosso papo aqui, gratuitos na internet. Curso, palestra, blá, blá, blá. Se você não tiver uma disciplina, não estabelecer uma disciplina e forçar uma disciplina para você mesmo, você vai ficar consumindo isso, blá, 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 sem foco nenhum e vai se perder, tá? Como tem acontecido com a maioria dos profissionais. Ninguém melhorou porque tem 700 mil lives desde que começou a pandemia por dia na internet. Né? Foram poucos os resultados disso. E o que aconteceu, que eu previ lá, não sei se você lembra, eu fiz
um texto no comecinho, duas ou 3 semanas de quarentena, eu lembro. Chutando o balde das lives. Né? Polêmico. Texto polêmico, gerou polêmica. O pessoal me coisou. Mas o que aconteceu 3, 4 meses depois? Ninguém aguentava mais live. Né? Muita gente. Então, tinha 500 pessoas vendo, passou a ter 12. Foi isso que aconteceu. Hoje já deu uma estabilizada de novo. Então, gente, na sua carreira, você tem que usar, vamos usar aí o nosso tema, a função forçada. Você tem que se comprometer e arrumar um jeito de forçar isso com você mesmo. Por exemplo, ler livro, artigo, o que quer que te interesse. Não bobagem, não post da internet. Né? Todo dia, 15 minutos. Sei lá, alguma coisa, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 15, 20 minutos. Um livro. E aí a conveniência pode ser usada a seu favor. Por exemplo, você usar o Kindle, um aplicativo como o Kindle no seu telefone. Eu recomendo o seguinte, eu recomendo o Kindle bastante, acho que facilita muito você não ter que carregar o livro em papel dentro de alguma coisa para ir. Ainda mais você que é personal, vai para um lado, vai para o outro, ficar carregando. Então, eu recomendo o Kindle. Só que eu recomendo que você, de preferência, use o aparelhinho, que é fininho, não pesa nada, o Kindle. Aí você bota em qualquer lugar lá, junto com as suas coisas, e leva. E leia no Kindle. Por quê? Porque quando eu leio no telefone hoje em dia, eu tenho o Kindle, mas a maior parte das vezes eu leio no telefone. Só que eu tenho a disciplina, já me policiei, já vou ler, não é? No telefone, fica quase impossível você não se distrair com o plim-plim do WhatsApp, dar uma olhadinha no Instagram, dar uma olhadinha no Facebook, dar uma olhadinha no Twitter, e aí você acaba não lendo os 15 minutos que são necessários. Então, gente, forçar a função, forçar uma ação, forçar um compromisso seu consigo mesmo. Uma coisa que nós temos aqui, a gente forçou lá o curso da certificação nível 2, determinamos a data, em 1 mês e pouco estava feito, saiu e foi ótimo. Nos forçamos a fazer toda terça e sexta esse papo aqui com vocês e está indo, está funcionando. E é assim o conceito, simples pra caramba. Lembrem-se, o conceito de force function é da matemática, tem nada a ver com o que nós estamos falando. Esse que eu estou usando aqui, que a gente está discutindo, está brincando, é do Max Peters, a forma que ele encontrou de se comprometer em realizar as coisas que ele quer realizar. Não estou falando para você fazer coisas que você não quer. Eu estou falando que é uma forma para te ajudar a fazer as coisas que você quer fazer. E que não sejamos hipócritas. A gente posterga infinitamente muita coisa que é importante que a gente quer fazer. Tadeu, perfeito. Eu gostaria de fazer uma sugestão aqui para quem... eu tenho certeza que tem pessoas aqui que às vezes estão pensando no rumo de 2021. Galera, dia 18, 19 e 20 vai ter o workshop do personal aqui conosco. Entra aqui na bio, entra na bio aí da SBPT, se inscreva. E eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Eu falo isso em todas as minhas lives, as minhas que são minhas, e eu vou reportar isso. A gente nunca vai conseguir adivinhar na vida, na jornada, qual é o momento decisivo para você ter informação que vai salvar a tua vida. Eu, quando brinco com a porra toda que a SBPT me salvou, eu me lembro o dia em que o Tadeu virou e falou assim: é inadmissível vermos profissionais da educação física que abandonam a sua saúde e param de treinar. Coincidência, ou deocidência, cada um chama do que quiser, logo em seguida eu fiz uma bioimpedância aqui no grupo e descobri que eu era o cara com maior sobrepeso, com mais índice de gordura, eu era o mais gordo aqui da parada, do grupo. E foi nesse momento que eu comecei a minha busca para criar um programa de treinamento de exercício físico para treinar em casa, porque eu não queria treinar aqui, porque aqui eu não descanso. Resumindo, essa informação salvou a minha vida. Se hoje eu estou aqui, foi graças a ter uma decisão lá atrás, perante uma dor, aonde eu fui cobrado e forçado a me mudar.
Então, dia 18, 19 e 20, galera, compareça, vai. Mesmo você que tem sucesso, vai, por quê? Porque às vezes você vai precisar descobrir a vírgula que vai fazer a diferença na sua vida. Se comprometa. É isso, Tadeu. Muito bem, função forçada. Vou dar uma para vocês, então, já que o Gil lembrou, nem ia falar disso hoje. Olha o Panda aí. Fala, Panda. Tudo bem, cara? Função forçada. Marca aí, entra na bio, se inscreve no workshop e assiste os 3 dias. Se você for assistir um dia só, nem faz. Entendeu? Porque aí você não está se comprometendo. Você não está valendo. Assiste com a gente lá, participa. Ou então, usa a função forçada para fazer o que você quer, seja o que for. E mais uma lembradinha. Começa a levar a sério, se você acha que o que eu falei aqui faz sentido, a história de que exercício físico deve ser uma obrigação de saúde. Se for fã, Ana Lúcia, você pode participar do workshop sim, tá? Você não vai poder fazer a nossa certificação depois, se tornar membro da SBPT, mas será um prazer ter você com a gente no workshop e tenho certeza que você vai aproveitar, porque muita coisa que a gente fala serve para qualquer profissão, para qualquer... Tá? Exatamente. Exercício deve ser uma obrigação de saúde. Eu acho isso, eu acredito isso. Depois de alguns milhões de mortes no ano passado, parece que tem mais gente agora pensando dessa forma. Se o exercício for divertido, se for agradável, se for motivante, maravilhoso. Mas aquele dia que você não está com saco nenhum, você não, por acaso tem algum dia que você não escova o dente nenhuma vez porque você não está com saco? Então, leva essa informação, você profissional, para os seus clientes, para as pessoas, para os pais, para que eles passem para os filhos, porque aí nós vamos chegar. A pandemia, nesse sentido, ajudou um pouco. Tem um monte de gente que não fazia nada, agora está preocupado com a saúde e está entrando aí, até porque a mídia ajudou no final do ano aí, divulgou aquele negócio, né? Entre as pessoas que foram contaminadas, 34%, os que se exercitavam tiveram 34% menos de complicação. Ó, 1/3 menos de complicação. Eu acho que é até mais do que isso, mas a pesquisa mostrou isso.